Boa noite a todas e todos. Sou Sandra Helena Pedroso, estou vice-presidente do Sindiconte Rio e hoje temos um prazer de receber o Alessandro Almeida para a gente falar sobre orçamento público, porque esse é um assunto assim que tira o sono de muita gente, né? Principalmente essa é uma época de revisão, de aprovação. Então estamos aqui para descobrir. Alessandro, super obrigada por ter aceitado esse desafio de contar para a gente o que é o orçamento público, o que compõe, como é que faz, a questão dos prazos. Queremos saber tudo, tá bom? Obrigada. De nada. Bom, eu que agradeço o convite do Sindiconte. Boa noite a todos antes, né? Agradeço o convite aí do Sindiconte para tratar de um tema tão importante, né? Me sinto lisonjeado pelo convite e espero corresponder às expectativas aí. Bom, só para me apresentar, meu nome é Alessandro Almeida, trabalho na área pública aí há 26 anos e atualmente sou auditor, né? Trabalho com auditoria, verificando a área de finanças e pessoal. Mas o orçamento público, embora hoje eu esteja, né, no momento de trabalhando com auditoria, mas o orçamento público permeou aí esses 20, dos 26, acho que 24 anos aí de gestão pública, a gente não tem como não falar de orçamento, porque a gente trabalha com orçamento. Mas não só eu trabalho com orçamento, mas o orçamento público envolve a vida de cada um de nós. Então, quando a gente tem uma calçada mal feita, as origens dessa calçada mal feita está lá no orçamento público, está nas escolhas que o prefeito, o governador, o presidente fez. E dentro dessas escolhas, uma delas não foi consertar o asfalto, né? E por isso que a gente tem um asfalto deficiente, por exemplo. Quando a gente não tem uma praça arrumada e limpa, isso é oriundo da decisão do gestor, né, do prefeito, que resolveu não arrumar a praça. Enfim, a gente vai tentar destrinchar um pouquinho, né, sobre o orçamento público, mas só para dar uma ideia de como esse tema envolve a nossa vida no nosso dia a dia. Eu não me considero um professor, né? Porque eu não sou um professor nato, então me considero um facilitador aqui, porque as informações elas estão disponíveis a qualquer um. Nada que vai ser mostrado aqui é uma informação privilegiada minha. Então, na verdade, eu vou apenas tentar explicar, esmiuçar o que já existe nas nossas leis, nos nossos normativos. Eu vou tentar facilitar o entendimento. Então, já avisando aqui, né, como é que vai ser o nosso sisteminha de fazer um acordo aqui com vocês, né, como vai ser a explicação. Nós vamos tratar desse tema e de orçamento público, e vocês podem, a qualquer momento, fazer perguntas através ali do chat, e vai ter um momento específico que eu vou parar para poder ler todas as perguntas, certo? E nós vamos ter também, para que a nossa aula seja bastante dinâmica e ter a participação de vocês, nós vamos também, no meio da apresentação, fazer algumas perguntas, né, para testar o conhecimento, para testar se o que eu estou falando está sendo bem absorvido, e vocês vão ter a oportunidade aí de participar através de exemplos bastante práticos. Acho que vocês vão gostar. Bom, avançando aí, então, vamos lá, ver se passa os slides. Só um segundo que o slide não está passando. Deixa eu ver se eu saio aqui. Espera aí, gente, só um pouquinho. O slide resolveu não passar.
Deixa eu sair aqui um pouquinho e já volto. E sair que eu digo é só sair a câmera aqui, minimizar, para ver se eu consigo passar o slide. Espera aí. Caso o senhor queira que eu faça por aqui, tá, professor? Pronto, Pode pedir passou. ajuda. Tá Passou. bom. Então, nosso objetivo, o objetivo nosso, né, de todos nós, essa noite, mais a noite de quinta-feira, que ao final os senhores possam conhecer o funcionamento do ciclo orçamentário brasileiro, a fim de exercer a sua cidadania por meio da fiscalização dos gastos governamentais. Então, para atingir esse objetivo, nós vamos passar por esse breve roteiro, vamos falar sobre o conceito do orçamento público, as funções do orçamento, né, para que ele serve, as funções dele, né, os princípios orçamentários, e vocês vão ver que se a gente instintivamente souber, né, aprender sobre os princípios orçamentários, isso facilita muito na hora da gente raciocinar, né, na hora da gente pensar sobre o orçamento. Só conhecendo os princípios, sem conhecer detalhadamente leis ou normativos. Vamos apresentar os fundamentos legais, né, ou seja, quais são essas leis. Vamos falar dessas leis orçamentárias, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, as etapas do processo orçamentário e, por fim, né, para fechar aí com chave de ouro, talvez o mais importante, é como vocês participam, de que forma eu posso participar desse orçamento em benefício de todos, né, em benefício da minha cidade, do meu bairro, que esse talvez seja o principal objetivo para a gente alcançar. Então, conceito do orçamento público, afinal de contas, o que é orçamento público? Então, para a gente começar a ter um raciocínio sobre isso, está chegando aí mês de dezembro e janeiro, quando o pessoal tira as férias, né? E todos nós que temos a possibilidade de sair de férias, a gente, quando vai tirar 30 dias de férias ou 15 dias de férias, a gente minimamente, ou mesmo que instintivamente, nós fazemos um orçamento particular, né? Ou seja, nós pensamos no nosso salário como receita, né? Ou seja, aquilo que a gente vai poder gastar, o que a gente tem para gastar. A gente pensa no salário, pensa no 13º, pensa nas férias, faz uma soma, né? Tira aquelas despesas obrigatórias e pensa na despesa que você vai ter durante as férias. Qual vai ser a despesa de alimentação, o meio de transporte, a pousada e o hotel que você vai pagar, se vai viajar de ônibus, se vai viajar de avião, os passeios que vocês vão fazer, os presentes que nós vamos trazer para os familiares, ou seja, bem ou mal, a gente faz, mesmo que minimamente, aqueles que não fazem realmente por escrito ou tem algum tipo de planilha para fazer isso, mas minimamente a gente faz na nossa cabeça um orçamento para a nossa viagem. E isso, claro, de forma análoga no serviço público, na prefeitura, no governo do Estado e na União, também é feito, ou seja, uma estimativa de receita e uma previsão de despesas, da mesma forma, certo? Só que, claro, utilizando outras receitas e outras despesas. Então, o orçamento público no Brasil, ele é um instrumento pelo qual o governo estima as receitas e fixa as despesas. E aí já vem um ponto importante que está aí em vermelho. Ele estima a receita. Por que ele estima a receita? Porque essa receita pode ser variável, porque você não sabe como a economia vai fluir durante aquele ano, você até tem uma expectativa, mas você não sabe, porque depende de várias variáveis, depende até da economia externa. A gente sabe que a economia americana, a economia chinesa, influencia muito na nossa economia, então não tem como você fixar, né, uma receita, saber exatamente o quanto que o governo vai ter de receita. Mas você deve fixar a despesa. O que ele quer dizer com isso? Mas dá para eu saber exatamente qual vai ser a despesa? Dá para eu saber exatamente quanto vai custar ali
o cafezinho que eu vou comprar para a Copa, ou o alfinete que eu vou precisar comprar? Dá para saber exatamente? Não. Mas eu não posso deixar ampla essa despesa. Então, na verdade, quando ele fala estima as receitas e fixa as despesas, porque a receita ela pode variar um pouquinho, mas as despesas não pode. Eu tenho que ter uma margem mínima, né, de controle das despesas. Porque se eu não tiver controle da despesa, acaba acontecendo o que não se quer, ou seja, ter mais despesas do que receita, e o país entra num caminho de descontrole. Por isso que o orçamento deve estimar receitas e fixar despesas. Para quê? Para poder controlar as finanças públicas e executar as ações governamentais, levando a ação do Estado ao bem comum, possuindo um ciclo que compreende o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então, veja, o objetivo do orçamento é controlar as finanças públicas e executar as ações governamentais, né? Levando a ação do Estado ao bem comum, ou seja, ao benefício de todos, através dessas armas, vamos dizer assim, né? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que a gente vai ver mais à frente. Então, avançando. A receita pública. O que é a receita pública? É o montante total em dinheiro recolhido pelo Tesouro Nacional e incorporado ao patrimônio do Estado, que serve para custear as despesas públicas e as necessidades de investimento público, ou seja, todas as entradas, né? Todas as entradas que a União, o Estado, os municípios têm. E quais são essas entradas? Em outras palavras, podemos afirmar que a receita é constituída pelos recursos obtidos pelo Estado através de quê? A arrecadação de tributos e de outras fontes, aluguéis de imóveis, multas e assim vai, durante um determinado período financeiro. No caso do Brasil, coincide com o ano civil, 1º de janeiro e 31 de dezembro. Esses recursos serão utilizados no planejamento e execução das despesas, que são de responsabilidade do Estado. Aí o Estado está falando de forma ampla, né? Pode ser a União, o governo ou o município, com o objetivo de oferecer bens e serviços à sociedade. Um exemplo de receita pública da União, por exemplo, é a arrecadação anual de imposto de renda. Então, quando o leão, né, morde uma fatia da nossa receita, ele está recolhendo impostos para ser aplicado nas despesas públicas. Que despesas? Despesas com educação, despesas com lazer, despesas com saúde e por aí vai. Segundo a Leomar Baleiro, despesa pública é a aplicação de certa quantia em dinheiro por parte da autoridade ou agente público competente dentro de uma autorização legislativa para execução a fim do cargo define a cargo do governo. Então, veja, que essa despesa ela não é de livre e espontânea vontade do governador, do prefeito, do presidente. Ela é proposta pelo executivo e ela é avaliada, autorizada pelo legislativo. Então, veja que não pode o presidente, o governador, o prefeito simplesmente decidir sozinho. Ele tem que preparar uma proposta para que a Casa Legislativa, o Congresso Nacional, no caso da União, né, aprove aquela proposta. E aí entra um espaço para debate, um espaço para discussão, que a gente vai ver mais à frente que todos nós podemos participar desse espaço. A gente vai conhecer lá no finalzinho do nosso roteiro. Com base nas receitas arrecadadas, o governo realiza os gastos previstos na Constituição, na legislação e no respectivo plano de governo, tendo em vista atender às demandas da sociedade. Então, esse é o objetivo, atender a população com os gastos previstos na Constituição. Mas, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a gente sabe que a receita ela não consegue contemplar todas as despesas necessárias. E aí é necessário fazer escolhas.
Essas escolhas começam com o gestor, né, com o presidente, com o governador, com o presidente, que propõe a lei, e ela passa, né, pelo legislativo, que vai aprovar ou não o orçamento. Então, nesse sentido, o orçamento deve abranger todos os gastos dos órgãos e entidades da administração pública, que são responsáveis por fornecer bens e serviços em quantidade e qualidades adequadas à população. Cabe lembrar que todas as despesas públicas devem ser autorizadas por lei. Assim, a lei orçamentária é fundamental para viabilizar as políticas públicas do governo. Então, tudo tem que ter autorização, tem que ter discussão, tem que ter debate, tá certo? O orçamento é um processo alocativo, no qual nunca há recursos suficientes para ser distribuídos. Então, tem que ser feito, né? Tem que ser feito escolhas. É também um processo de redistribuição, em que alguns ganham porque outros perdem. Alguns recebem do governo mais do que contribuem na forma de impostos, e outros recebem menos. Então, assim, o meu imposto, que eu recolho do imposto de renda, ele nem sempre vai vir para atender uma demanda minha pessoal. É a demanda em comum, e é a demanda mais urgente. Então, não é exatamente, né, em lugar nenhum do mundo, é exatamente aquilo que você espera individualmente. Ela vem para atender a receita, né? Ela é utilizada para atender despesas em comum, que atendam, né, a toda a sociedade de uma forma geral. É um processo de escolha entre diversas reivindicações de recursos públicos que, mesmo nas melhores épocas, não são suficientes para cumprir todas as demandas. É um processo também de racionamento, em que se soluciona o orçamento por exclusões de alguns daqueles que reivindicam. É um processo em que, de forma expressa ou indireta, o governo decide sobre qual papel deve desempenhar e define as suas prioridades, certo? O governo define a prioridade, que é analisada, né, que vai ser ratificado ou não pelo legislativo. Bom, essa foi a primeira parte de conceitos. Sei que, num primeiro momento, parece algumas informações novas e talvez muita informação, mas é preciso passar por esse conceito para que a gente possa avançar. Então, quais são as funções do orçamento? Nós vamos ver que já respondemos parte dela com a própria leitura do conceito. Então, o orçamento tem uma função alocativa. Então, explicando melhor o que é essa função alocativa. Ela direciona os recursos da economia em setores prioritários, tendo em vista oferecer bens e serviços que o mercado não seja capaz de ofertar à sociedade. Tá certo? Então, preste bem atenção a esse conceito. São recursos em setores prioritários, né, em que o mercado não seja capaz de ofertar. Qual é um exemplo disso? O Poder Executivo direciona recursos no orçamento voltado para o combate à violência urbana. Então, o presidente, o governador, o prefeito resolve, dentre as suas metas, né, lá na sua campanha como candidato, ele disse: a minha meta, minha bandeira principal é acabar com a violência urbana. Então, no orçamento dele, ele resolve aportar uma maior fatia do orçamento para comprar mais equipamentos para a polícia e, assim, atender a uma meta dele de combater a violência urbana. Pode ser que outro governador, outro prefeito, tenha sido eleito com a bandeira de melhorar a saúde pública. E aí ele vai direcionar uma maior parte do orçamento para a saúde, porque ele acha que essa é a prioridade da população, a maior prioridade. E esse direcionamento vai ser algo de análise pelos congressistas, tá certo? Ela tem uma função também, o orçamento tem uma função também distributiva. Por que distributiva? Porque ela procura combater os desequilíbrios e as desigualdades sociais e busca o desenvolvimento de regiões e classes menos favorecidas. Exemplo, o Poder Executivo, falando da União, né, o presidente, direciona no orçamento recursos para aumentar o número de beneficiários do Bolsa Família,
Com isso, ele consegue distribuir melhor a renda entre a população e, atendendo a essas classes menos favorecidas, ele promove desenvolvimento de regiões, por exemplo, como o Nordeste brasileiro, que reconhecidamente tem as áreas mais pobres do país, o Norte e o Nordeste. Então, ele resolve colocar uma boa fatia do orçamento no programa de beneficiários de Bolsa Família. Então, isso é uma função distributiva. Nós vamos já fazer os nossos questionamentos. Então, fiquem ligados nas explicações para poder ter condições de responder bem as perguntas. Função estabilizadora. Ela busca o quê? Na elaboração do orçamento, ela busca tomar decisões, né, que têm impacto na economia, visando a manutenção do elevado nível de emprego, o desenvolvimento do setor produtivo, empresas e indústrias, e o equilíbrio e estabilidade de preços, controle da inflação, por exemplo, para o crescimento sustentável. Exemplo, o Poder Executivo decide por baixar a alíquota do imposto sobre produtos importados, o IPI, sobre a produção de veículos. Então, se, por exemplo, o Poder Executivo acha que deve fomentar a indústria automotiva, o que ele faz? Ele abaixa o IPI, né, para que as peças cheguem para as montadoras num valor mais barato, para fazer com que isso gere emprego, porque se a empresa privada ela vê que ela pode comprar mais barato e pode, né, aumentar o lucro dela, ela vai querer abrir uma fábrica porque o governo agora está cobrando menos IPI. E a fábrica vai gerar empregos e, por consequência, os carros vão ficar mais baratos e, por consequência, as pessoas vão comprar mais carros e, por consequência, a economia vai gerar melhor, né? Vai ter um giro de economia maior. Inclusive, essa redução de alíquota de IPI é uma das ferramentas muito utilizadas pelos governos para fomentar a economia. Tá certo? E vamos agora entrar nos princípios orçamentários. Como eu falei, preste bem atenção nesses princípios, porque se você entender esses princípios, vocês vão conseguir entender de forma bastante detalhada e ampla, né, sobre o orçamento. Então, acho que a gente mata aí bastante coisa, só se a gente conhecer os princípios, já ajuda muito ao entendimento. Então, vamos lá. Essa é uma figura legal, né, que mostra aí as bases, né, dos princípios orçamentários. Nós vamos falar de cada um, mas de forma bem direta, né, de forma bem prática. Então, os princípios são a anualidade, a legalidade, a uniformidade, a clareza, a não afetação das receitas, a universalidade, o equilíbrio, a publicidade, o orçamento bruto, a exclusividade e a unidade orçamentária. Então, vamos lá devagarzinho em cada um. Anualidade. O orçamento a ser elaborado, o orçamento deve ser, né, estou faltando um deve ali, deve ser elaborado para ser executado em um ano, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Isso é bastante fácil, né, pessoal? O próprio nome diz, anualidade, ou seja, deve respeitar um ano, e no caso é o ano civil nosso. A legalidade. Todas as receitas e despesas devem estar previstas em lei. Esse aí também é bastante fácil da gente entender, né? Não pode surgir do nada uma receita ou uma despesa que não esteja prevista em determinada lei. Quando ele fala de lei, pode ser até uma medida provisória, pode ser na lei de orçamento e pode ser também numa medida provisória, por exemplo. Mas tem que estar escrito em algum lugar, certo? Tem que estar transparente, ou seja, tem que ser pública, tem que ser de conhecimento de todos, não pode ter um caixa 2 do prefeito, né? Porque ele tem uma receita escondida que só ele sabe onde ele vai gastar. Isso não pode existir, tá certo? Uniformidade. A metodologia de elaboração deve seguir um padrão de forma a possibilitar comparações, ou seja, eu tenho que seguir determinada forma
para que haja um histórico, um comparativo com os anos anteriores, por exemplo. Tá certo? A clareza. Então, o orçamento deve ser claro e de fácil compreensão a qualquer cidadão. Isso é importante, né, pessoal? Porque, como eu falei, eu, por exemplo, aqui estou como um facilitador, mas de entendimento. Mas o orçamento ele deve ser factível, né? Qualquer cidadão tem que olhar e tem que entender minimamente o que está escrito naquele orçamento. É claro que existem técnicas, né? Existem ferramentas que são de conhecimento daqueles que elaboram. E aí, talvez, quando esse orçamento seja publicado, a gente não consiga entender ali os detalhes, mas a gente tem que conseguir ter um entendimento claro sobre o que está previsto no orçamento. Não afetação das receitas. O que isso significa? Não comprometer a arrecadação da receita para atender apenas algumas despesas específicas. Então, a receita não pode ser a receita do imposto de renda vai ser só para... Ela está vinculada ao combate à violência urbana, e eu não posso fazer mais nada com essa receita. Não, eu não posso escrever um orçamento assim, tá certo? Ela não pode estar vinculada a uma determinada despesa. Então, ela tem que... as despesas têm que estar previstas no orçamento, mas a origem da receita, né, da onde... ela não pode estar vinculada a determinada receita, entendeu? Universalidade. Todas as receitas e todas as despesas devem constar da lei orçamentária. Ou seja, tudo, essa universidade, as despesas e as receitas, todas as despesas e receitas devem estar previstas no orçamento, né? Tem que estar previsto lá através de uma determinada lei, como a gente viu com o princípio da legalidade. Equilíbrio. Os valores autorizados para a realização de despesas em determinado ano devem ser compatíveis com a arrecadação das receitas. Esse é um princípio fundamental. A gente vai ver, talvez não dê tempo de ver hoje, mas vai ver na quinta-feira, inclusive, né, que esse equilíbrio ele foi, de certa forma, desrespeitado no passado. E isso teve graves consequências. A gente vai ver também que o orçamento é normal, né? Não deveria ser, né? Mas é normal que a gente apresente déficit no orçamento. O que é déficit no orçamento? Despesas maiores do que receita. Mas você está dizendo aí que tem que ter um equilíbrio. Sim, tem que ter um equilíbrio. O princípio é ter um equilíbrio, mas a gente sabe que na prática nem sempre isso acontece. Mas por que então tem despesa maior do que receita? Isso não seria uma ilegalidade? A gente vai ver que não, porque isso é aprovado pelo Congresso. E ninguém pode ser exatamente responsabilizado sobre isso. Mas, para ser aprovado pelo Congresso, existe uma regra. Você tem que, né, você como presidente, como governador, como prefeito, precisa explicar isso. Preciso dizer ao Congresso, né, aos deputados, de que, olha, meu orçamento vai ser, eu vou ter despesas maiores do que receita por conta disso, disso, disso e disso. E você, Congresso, você aprova isso? Você concorda com isso? E aí o Congresso vai concordar e vai aprovar. Caso isso não ocorra, e nós vamos ver um exemplo lá na frente, que é polêmico, mas serve para a gente como exemplo, e isso gera graves consequências para o país e para o próprio gestor, que aqui, no caso, estou falando de presidente, de governador e de prefeito. A gente vai ver mais à frente lá. Publicidade. A garantia de que os contribuintes possam ter acesso às informações orçamentárias. Então, nós temos que... o orçamento deve estar publicado, deve ser público, né? Deve ser de fácil acesso. E a gente vai ver isso, a gente vai dar um exemplo aí mais à frente também de como
de como isso é feito. Então, hoje a gente consegue, só para adiantar aí, a gente consegue ver na União, eu trabalho, né, eu trabalho em órgão federal, e a gente consegue ver, por isso que eu estou dando esse exemplo, mas você consegue ver também no seu município, do seu estado, nós vamos ver que facilmente a gente consegue ter acesso, né, ao orçamento. Princípio do orçamento bruto. O que isso significa? Que todas as receitas e despesas devem constar no orçamento anual com seus valores brutos, ou seja, valores integrais e não líquidos, sendo proibidas deduções. Por quê, pessoal? Para que a gente possa entender o orçamento de forma macro, ou seja, de forma geral. Eu não posso apresentar o orçamento, né, já fazendo descontos, já fazendo deduções. Eu tenho que apresentar ele de forma bruta, ou seja, de forma geral. Ou seja, a minha receita tem que ser de tudo, tudo que eu arrecado. Ah, mas essa receita eu arrecado, mas, por exemplo, determinada parte de uma receita, o governo federal é obrigado, né, a transferir, são as transferências obrigatórias, é obrigado a transferir para o governo estadual. Então, eu já vou apresentar minha receita com esse abatimento. Não, não pode. Tem que ser pelo orçamento bruto, ou seja, tudo que eu arrecado. Exclusividade. A lei orçamentária deverá conter apenas dispositivos relacionados à fixação das despesas e previsão de receitas. É só isso que a lei orçamentária tem que ter. A lei orçamentária não pode falar de outras coisas. A lei orçamentária. A lei de diretrizes orçamentárias, ela abrange mais um pouquinho. Ela fala mais um pouquinho, né? Mas a lei orçamentária, ela segue esse princípio da exclusividade, ou seja, só fala de despesas e previsão, fixação de despesas e previsão de receitas, tá certo? Por fim, unidade orçamentária. O orçamento, com todas as suas receitas e despesas, deve constar de uma única lei orçamentária, ou seja, o orçamento é uno, ou seja, o orçamento é um só. Eu não posso ter vários orçamentos. A prefeitura não pode ter vários orçamentos. Então, o orçamento tem que ser único. Poxa, mas se eu precisar, né? Isso acontece, né? Por alguma calamidade, agora a gente acabou de ver, né? Estamos vivenciando ainda a calamidade do Covid. E se o orçamento fosse enrijecido, né? Eu não posso mudar o orçamento ou ter vários orçamentos. Não, você não pode ter vários orçamentos, mas você tem ferramentas para mudar esse orçamento. A gente vai ver mais à frente, tá certo? Mas tudo, como eu falei, aprovado pelo legislativo, tá certo? Não pode ser de forma individual, né? Não pode ser de forma autoritária, nem pelo governador, nem pelo presidente, né? Nem pelo prefeito. Tudo tem que ser aprovado pela Casa Legislativa, tá certo? Então, pessoal, só repassando rapidamente, porque isso é importante, né? Nós falamos sobre a anualidade, bem fácil, né? Só lembrar do nosso ano. Falamos sobre legalidade, sobre que as despesas e as receitas devem estar previstas em uma determinada lei. A uniformidade deve seguir uma metodologia. A clareza deve ser de fácil entendimento. A não afetação das receitas, ou seja, não posso vincular uma despesa específica com uma receita. A universalidade. Todas as receitas e despesas devem constar da lei orçamentária. O equilíbrio, né? Os valores para despesas devem ser menor do que a arrecadação de receita, tá certo? Senão a gente, na nossa própria vida, né? Se a gente não tiver um equilíbrio, a gente vai falir, vai ter que pegar empréstimo, não é isso? Publicidade, a garantia de que os contribuintes possam ter acesso às informações, né? Deve ser público, todo mundo deve poder consultar. O orçamento bruto, todas as receitas e despesas devem constar de forma geral, não pode ter deduções. Exclusividade, a lei orçamentária deve conter apenas fixação da despesa e previsão de receita, nada mais. E unidade orçamentária, o orçamento deve ser único, não posso ter vários orçamentos. Pessoal, dúvidas? Eu vou entrar aqui no chat para ver se há algum tipo de dúvida aqui. Boa noite para quem está chegando agora. Vamos lá. Palestra excelente, parabéns.
Mas os PIS/COFINS foram criados para cobrir as despesas da educação e da saúde? Sim, eles foram criados com esse objetivo, né? Então, eles são aplicados nesse objetivo. Você pode ver que o exemplo que eu dei de não vinculação foi até do imposto de renda, né? Eu não falei nem sobre PIS/COFINS, porque realmente tem essa previsão de estar dele ser criado com esse objetivo, Mas o imposto de renda, por exemplo, que é bastante amplo, né? Eu não posso vincular ele diretamente a essa despesa, né? Eu tenho que ter maleabilidade para poder escolher, porque senão era tudo assim, ia ficar tudo engessado, né? Eu não consigo ter, né? Eu não consigo escolher. Então é tudo automático. Não, PIS/COFINS foi para a educação, então eu não tenho como gastar com uma despesa específica da educação. No caso do PIS/COFINS, o que eu quis dizer é que ele é para a educação, mas ele não é vinculado, por exemplo, a construir escolas. Não, só posso ter PIS/COFINS com escola. Não, a despesa que eu quis dizer é que no orçamento, quando vai detalhar a despesa e dizer, pô, vou usar o PIS/COFINS para educação e saúde, mas eu não posso dizer, não, vou construir. Eu não posso dizer que o PIS/COFINS vai para construção de hospital. Não, eu posso usar ele para construir hospital, posso usar ele para adquirir equipamentos, posso usar ele para contratar pessoas, de repente, entendeu? Então, o que eu quis dizer de não vinculação é que ele não está ligado a uma despesa específica, tá? Aí eu já estou entrando num detalhamento grande mesmo. Esse que é o princípio, tá? De não ser vinculado exatamente a determinada despesa. Pessoal, mais alguma pergunta aí ou ficou claro? Elismar Santos que perguntou, ficou claro a resposta? É porque essa questão da vinculação, né, sempre suscita muita dúvida, mas eu acho que essa sua explicação é boa. Que quando a gente fala de educação, tem um monte de né? Exatamente. Equipamento, material, Exato. construção, pagamento de pessoal. Então acho que não tinha pensado por esse lado da questão da não vinculação de uma ação específica, né? Isso, é mais ou menos isso. Bom, então, se a gente não tem dúvida, está na hora da gente. A gente costuma dizer, né? Se não tem dúvidas, a gente tem dívidas. E a dívida a gente vai fazer um testezinho agora. Vamos fazer nosso fato ou fake para ver se é um É, teste. só um minutinho. Pois Só não, um pois minutinho. não. Porque eu escrevi, eu levo mais tempo para escrever do que para falar. Tá certo. Desculpa. Quando você falou lá no início, não quero ser prolongado. Quando você falou lá no início, porque no orçamento eu calculo minhas receitas e minhas despesas. Uma vez que eu já sei que determinadas despesas o meu orçamento não cobrirá, né? Isso. Ok? Por que mantê-las? Não, então, infelizmente, né? A gente não consegue contemplar todas as despesas, certo? A gente não tem receita suficiente para contemplar todas as despesas. Então, o orçamento, inicialmente, ele é feito para e passo. Ele é feito eu só tenho uma estimativa de receita tanto, então eu só posso fixar despesas em tanto, de tal forma que o somatório das minhas despesas não pode ser maior do que a receita. Essa é a regra, que é o princípio do equilíbrio. Essa é a regra. Mas nós vamos ver que com o andamento do ano orçamentário, há necessidades de recursos suplementares, porque você teve a Covid. Não, mas eu disse que eu não ia mais gastar, eu não posso mais gastar. Está lá escrito lá nos princípios. Eu não posso mais gastar. E aí, as pessoas vão morrer? Eu vou deixar as pessoas morrer porque eu não posso comprar vacina, porque eu disse que as minhas despesas não podem superar as receitas. Não, então, assim, essa é a regra. E que, de fato, não deveria ser feito. Eu não deveria fixar despesas acima de receita. E, realmente, quando o orçamento é proposto lá pelo presidente, pelo governador,
ou pelo prefeito, ele vem bonitinho, diz receita maior do que despesas, nunca o contrário. Mas durante o ano orçamentário, há necessidade de despesas que não estavam previstas. Ocorre, como ocorre na nossa vida também. E aí, quando isso ocorre, o que nós fazemos? Pegamos empréstimos, às vezes. Ou temos que refazer a nossa casa. Não vou gastar mais com alimento, aquela viagem que eu ia fazer, não vou mais fazer. E o governo faz a mesma coisa. Ele tenta balancear as despesas dele para não gastar. Nós estamos vendo agora, por exemplo, o governo... por exemplo, olha que exemplo legal. O governo, para aumentar o Bolsa Família agora, ele resolveu não pagar os precatórios. O que são os precatórios? São dívidas que o governo, que a União tem com empresas, com pessoas individuais, porque perdeu algum processo. Para ficar bem claro, né? Para ficar mais simples, perdeu algum processo na justiça, e aí essas pessoas têm direito a receber do governo, e o governo faz uma fila de pagamento. Essa fila são os precatórios. E o governo agora, o que ele decidiu? Olha, eu tinha um dinheiro previsto na minha despesa para pagar precatório. Só que eu decidi aumentar o Bolsa Família. Eu vou abrir mão de pagar os precatórios para aumentar o Bolsa Família, porque essa é uma vontade minha de governo. Mas lá no orçamento inicial, lá no início do ano, isso não estava previsto. Ele decidiu agora. Então, ele faz uma medida provisória, bota essa medida provisória, né? Ele não pode decidir sozinho, ele bota essa medida provisória em aprovação pelo Congresso, e o Congresso vai ou não aprovar essa decisão do Executivo. Então, assim, ele resolveu mudar no meio do jogo. Mas o inicial, a gente vai ver na aula de quinta-feira, tá bonitinho lá. Receita maior do que despesas. Mas, como acontece na nossa vida, acontece também no governo, as coisas mudam. E quando muda, você precisa tomar alguma medida. Uma das medidas, por exemplo, seria pegar um empréstimo, né? Medida pessoal nossa, pegar um empréstimo. E aí eu não preciso mudar, eu pego um empréstimo, aumento a minha despesa no futuro, né? Mas no momento eu resolvo aquela minha demanda. Mas eu vou ter que pagar esse empréstimo um dia, né? E aí a gente entra já no outro conceito de risco fiscal, aumenta o risco fiscal, que é justamente o risco do governo não ter como pagar as suas dívidas, enfim. E por aí vai. Ficou claro? Teoricamente ficou bem claro. E eu também não quero entrar em política, mas a gente pensa. Desculpe, Sandra. A Sandra está me olhando, vai começar. Não se pode pensar, ao invés de pegar um empréstimo, vamos reduzir as mordomias ou vamos reduzir benefícios para determinadas classes? Exatamente. Eu acho. Só que aí eu sou total a favor disso. Só que aí você vai ver que não é tão fácil assim, né? Por isso que esse nosso presidencialismo de coalizão ele é meio torto, né? Porque para você fazer isso, você vai quebrar as pernas de algumas pessoas que te apoiaram. E aí o cara vai dizer, pô, vem cá, eu te apoiei, te apoio aqui em todas as suas decisões, e agora você quer tirar a minha benesse? Então, a gente vai ver que no orçamento, quando ele é discutido, há várias bancadas no Congresso, né, que defendem o seu quinhão, porque como não dá para atender todo mundo, e aí a gente entra nessa maldita questão de troca, né? Eu te apoio aqui, você me dá benefício ali, que é esse presidencialismo de coalizão que no Brasil, na minha visão, é muito mal feito. Mas, enfim, também não quero entrar nessa polêmica, não, senão a gente passa a noite toda discutindo isso aqui, né? Mas, Alessandro, saindo do governo federal, o que a gente tem que entender é que, assim, o orçamento é feito dentro do cobertor, né, que você pressupõe que você tem. Isso. E você pode ir fazendo ajustes conforme vai aumentando ou diminuindo. Exato. E tem alguns, o que a gente também tem que entender é que tem alguns itens que se sobressaem. Então, por exemplo, né, a despesa de pessoal, a própria investimento da educação e da saúde, que tem preceitos constitucionais. E você vai fazendo tentando caber o cobertor para todo mundo.
E aí você tem até... decisões políticas e decisões de investimento que cada um faz diferente. Como você Então, bem falou, né? Esqueci de falar, a gente tem, às vezes, superávit de receita, que o governo não esperava, por isso que é uma estimativa de receita. Às vezes a receita vai aumentando durante o ano e você consegue, né? Ir adubando as suas despesas em prol da sociedade, né? Tem isso também. e o Alessandro não falou, Elismar, mas acho que vai ficar claro quando a gente falar do PPA. Quando a gente falar do PPA, vai ficar mais claro para a gente a questão da lei orçamentária. Isso, mais à frente, um pouquinho. Mais à frente. Então vamos lá, pessoal. Fato ou fake? Gostaria que todo mundo participasse aí, vou acompanhar aqui pelo chat. Vai respondendo aí no chat, tá? É só para a gente relembrar o conteúdo com exemplos práticos aí, tá? Então, primeiro, o Estado pode retirar de seus cidadãos, parcelas de suas riquezas para a consecução de seus fins? Então, o Estado, olha que frase forte, né? O Estado pode retirar de seus cidadãos as parcelas de suas riquezas para a consecução de seus fins? Um tempinho aí para vocês responderem, 1 minutinho. Pode responder no chat aí. Pode ou não pode? Fato ou fake? Se quiser falar também, pode se manifestar, pode falar também. Pode se a gente pensar no desconto do imposto de renda. Você não vale, né, Sandra? Aí você estraga a nossa brincadeira. Então, a Sandra já respondeu aí, né? Então, pode. E é justamente isso, né? Em outras palavras, como a gente viu, né, podemos afirmar que a receita é constituída pelos recursos obtidos pelo Estado, através da arrecadação dos tributos. E uma das fontes, e um dos tributos, por exemplo, é a arrecadação anual do imposto de renda. Então, quando o governo federal, né, abocanha parte do nosso salário, o que ele está fazendo? Retirando a nossa riqueza. Então, na prática, ele está retirando a nossa riqueza. Próxima. Vamos lá. Um prefeito de um município, ao elaborar o orçamento municipal, prever a aplicação de 20% dos recursos disponíveis para cumprir sua promessa de campanha: construir casas populares para 60 famílias que moram na rua. Neste exemplo, o orçamento cumpriu uma de suas funções, a função alocativa. E aí, pessoal, fato ou fake? Tirando a Sandra, alguém responda, fato ou fake? Essa função, quando ele faz isso, quando o prefeito resolve fazer isso, ele está cumprindo a função do orçamento alocativa? A questão é que ele faz a Minha Casa Minha Vida, mas eu não sei se é a função alocativa, esqueci a definição. Então, a pergunta justamente para reforçar a definição, certo? Então, mas o pensamento foi legal. Então, não, né? Não é a função, nesse caso específico, tá? Não é uma função alocativa, né? Como só para relembrar o slide que a gente viu lá, ó. A função correta é a função distributiva. É o combate aos desequilíbrios e às desigualdades sociais, a busca pelo desenvolvimento das regiões e classes menos favorecidas. Então, tem essa função distributiva, tá? A ideia foi justamente reforçar o conceito aí. Outra, um governador, ao publicar no site do governo estadual o orçamento para 2022, para que qualquer cidadão possa acessá-lo, está seguindo o princípio orçamentário da clareza. Então, quando se publica, né, o edital no site oficial do governo, o princípio que está seguindo é o da clareza? Ou seria outro princípio? Essa é mais fácil, né? Fake. Já responderam aqui fake, né? Então, na verdade, não. Isso daí fica claro, o próprio nome já diz, né? Então, a diferença entre clareza e publicidade. A clareza quer dizer que o orçamento tem que ser claro, de fácil compreensão. E a publicidade é a garantia que os contribuintes possam ter acesso à informação. Só para a gente fixar o conceitozinho. Mais um.
Um prefeito, ao elaborar o seu orçamento municipal, a fim de acabar com a pobreza extrema do município, decide que toda a receita arrecadada do ISS, toda a receita de 2022 deverá ser aplicada no Bolsa Família Municipal. A ação do prefeito está de acordo com os princípios orçamentários. Sim ou não? Então, veja que a vontade é nobre, né? Acabar com a pobreza extrema do município. Então, ele resolve, né, devidamente, ele elabora o orçamento com essa previsão. Quando ele faz isso, de que toda a receita do imposto sobre serviço vai para o Bolsa Família Municipal, ele está seguindo os princípios orçamentários? Fato ou fake? É fake. E por que é fake? Alguém saberia aí? Por que é fake? Qual é o princípio que ele não está seguindo? A gente acabou de comentar, né? Discutimos bastante, né? Foi até uma pergunta do nosso... a não afetação das receitas, né? Não comprometer a arrecadação de receita para atender apenas algumas despesas específicas, certo? Então, não pode. Por fim, acho que essa é a última, tá? Só para a gente fixar aí o que a gente já aprendeu. Um governador resolve que as receitas oriundas de aluguéis de prédios e terrenos ficarão fora da previsão do orçamento. A intenção nobre do governador é que ele tenha um recurso para usar de forma imediata nos casos de alguma emergência ou calamidade pública, como, por exemplo, na situação do Covid-19. A ação do governador está de acordo com os princípios orçamentários, ou seja, ele tem ali uma reserva de guerra dele, que ele não publica, não divulga e só ele sabe qual é o valor. E fica ali para quê? Para quando ele tiver alguma emergência, ele poder abrir mão dessa reserva. Então, esse raciocínio aí do governador segue os princípios orçamentários. Fato ou fake? Não segue. Não pode. Fake, né, pessoal? Não pode, né? Ele pode até prever essa emergência, né? Mas ele tem que colocar isso no orçamento dele bonitinho lá para todo mundo saber. Então, todas as receitas e despesas, todas, devem constar da lei orçamentária. Ele não pode ter um salvaguarda ali só para ele usar quando ele quer, né? Não tem cabimento. Então, beleza, pessoal. Isso aí foi só para a gente fixar o que a gente já aprendeu. Essa parte agora também vai ter algumas perguntinhas inopinadas. A gente vai fazer um quiz inopinados. Então, fiquem ligados para a gente ter condições de discutir e responder de forma legal o quiz. Então, vamos lá, vamos entrar em fundamentos legais. Então, quais fundamentos legais que eu falo aqui são as leis, tá? Quais são as leis que norteiam aí o orçamento público? É a Lei 4.320 de 64, o Decreto-Lei número 200 de 67, a Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E a Lei Complementar número 131 de 2019, e mais, né, a Constituição Federal de 88. Então, todas essas leis aí, né, elas giram em torno, né, são oriundas, né, da lei máxima, que é a Constituição. A gente vai entender o que cada um diz aí, que cada lei dessa, claro, de uma forma bem geral e rápida, né? Então, a Constituição Federal traz o tema dos orçamentos em seus artigos 165 e 169, no qual dispõe sobre as normas gerais do orçamento público brasileiro. A Lei 4.320, então, a Constituição ela só traz as normas gerais, né, para que a gente possa ter uma visão geral, mas as outras leis é que dão o detalhamento do orçamento. Uma dessas leis, por exemplo, é a 4.320, que estabelece as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos estados, do distrito e dos municípios. O que essa lei descreve, pessoal? Ela descreve a composição dos orçamentos, a classificação das receitas e despesas, o conteúdo e a forma da proposta orçamentária, o exercício financeiro, os créditos adicionais ao orçamento,
a execução do orçamento, o controle da execução orçamentária e o controle e a contabilidade do orçamento. Então, lá nessa Lei 4.320 é que está ali o coração, praticamente, do orçamento, que ela vai descrever como faz o orçamento, etc. e tal. Então, existem cursos aí específicos de uma semana, né, só para tratar sobre isso. 8 horas por dia, né, para explicar como se faz um orçamento. Então, os técnicos, né, que produzem o orçamento, que se debruçam, eles têm esses cursos, etc. e tal, para poder, né, detalhar como se elabora, para poder descrever de forma que fique de forma prevista conforme está a lei, tá certo? Opa, acho que passou um aí. Voltando. Decreto-Lei 200, que é de responsabilidade fiscal, né? Não, perdão, esse não é de responsabilidade fiscal, esse ainda é do orçamento. Enfatiza a importância do planejamento, promovendo as bases para a implantação do orçamento-programa. Em linhas gerais, a concepção do orçamento-programa está ligada à ideia de planejamento. Portanto, o orçamento deve considerar os objetivos que o governo pretende alcançar durante um determinado período de tempo. Então, o nosso orçamento ele já foi o base zero e hoje ele é o orçamento-programa. Ou seja, tudo tem que estar planejado. Tudo tem que estar planejado. E hoje a gente vê isso desde o orçamento até as compras públicas, que é um meio através do qual se realiza a despesa, através de um processo licitatório. Então, a palavra planejamento, ela envolve tudo de orçamento público e toda a administração pública. Então, e você imagina, né, um país na nossa dimensão, com as dimensões que nós temos, um país que precisa de tudo em tudo quanto é lugar, né? Tem que planejar, você tem que elaborar um planejamento que contemple tudo e que obedeça todos os regramentos. Realmente é alguma coisa complexa a elaboração para se pensar em tudo, né? E temos a Lei Complementar 101, essa sim de responsabilidade fiscal, né? E ela diz o seguinte: antes de 2000, a administração pública convivia com um elevado nível de endividamento dos governos, cujas despesas eram maiores do que receitas, sobretudo nos estados e municípios. No entanto, nós temos aí os estados, todos eles, né? Salvo engano, todos são endividados e têm dívidas com a própria União, né? Porque deveriam repassar recursos com a própria União. E era comum, pessoal, antes de 2000, mais comum do que a gente vai ver agora, o orçamento ele não tinha esse princípio do equilíbrio, ele era totalmente desrespeitado em município, em estado, né? E era realmente, vamos dizer assim, desregulamentado. Então, a lei de responsabilidade fiscal ela veio, né, como um código de conduta para que os governantes e administradores públicos de todo o país, com o objetivo de promover a responsabilidade na gestão dos recursos públicos por meio de quê? De ação planejada e transparente, prevenção de riscos e correção de desvios que afete as contas públicas e garantia do equilíbrio nas contas. Então, como se não, assim, é até estranho, né? Mas no nosso país, infelizmente, é assim. É até estranho você criar uma lei para que você tenha que dizer o que é óbvio, né? Que você não pode ter mais despesas do que receitas. Mas a lei de responsabilidade fiscal foi criada com esse intuito, porque era muito desregrado, né? Antes de 2000. E hoje... Sim, pois não, Sandra. Vamos lembrar aqui que vale para os mais novos, né? Que vão assistir depois lá no YouTube, os empréstimos ao FMI, né? Bem lembrado, bem lembrado. Mas isso não é do meu tempo, por isso que eu não lembrei. É do meu. Brincadeira, é brincadeira, do meu tempo. Mas eu peguei ali, eu era adolescente ainda, vamos dizer assim. Ainda não era tão ligado. Mas, realmente, os empréstimos que eram feitos, a gente ficava fazendo dívidas com FMI eternas, né? Justamente por conta dessa irresponsabilidade.
Mas, como eu falei, no nosso país tem que se criar lei para dizer o óbvio, né? Infelizmente. Vamos lá. A Lei Complementar número 131. O artigo 48 da referida lei trata da transparência na gestão fiscal, mediante a divulgação dos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias e relatórios específicos. Nesse sentido, para acrescentar dispositivos na Lei de Responsabilidade Fiscal que promovam maior participação social, olha que coisa importante aí, né? No acompanhamento das contas públicas foi criada a Lei Complementar 131. Então, essa lei foi criada para justamente promover a participação social, com a finalidade de determinar a disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, hoje, pessoal, se vocês entrarem aí no site do governo do estado do Rio de Janeiro, a gente consegue ver exatamente aonde está sendo gasto os nossos recursos. Então, se você quiser ver lá o que o governo está comprando, você vai ver lá que o governo está comprando o café que é servido na copa do governo. Tem lá um processo, você consegue entrar no site, você consegue ver o processo escaneado lá, né? Escaneado não, processo escaneado eu não vi, mas vi parte do processo escaneado, não vi todo, mas vi parte do processo escaneado. Você consegue saber quem foi o fornecedor, você consegue saber por quanto o governo está comprando aquele café, você consegue saber qual foi o preço base, o orçamento que o governo se baseou para comprar o café naquele preço. Você consegue, inclusive, comparar, você mesmo consegue comparar o preço, né, que o governo está comprando e comparar se esse é um preço de mercado. E você consegue também, a gente vai falar isso na participação social, enviar uma mensagem lá para o governo e dizer assim, olha, eu vi aqui que você está comprando um café com preço acima do mercado. Você pode interromper, inclusive, o processo, mandando uma mensagenzinha, porque eu penso assim, então por que eu não denuncio o gestor para determinado órgão de controle? Eu acho que, antes da gente denunciar por denunciar, eu acho que primeiro a gente tem que criar, né, uma cultura no país de transparência e de que tem pessoas observando. Então, quando você observa uma compra que você acha que ela está... Pô, fiz uma comparação aqui e vi que ela está uma compra superfaturada, com preço acima do valor do mercado. Eu posso entrar na ouvidoria do governo do estado do Rio e denunciar primeiramente lá. Denunciar não, porque eu não chamo de denúncia, né? Eu chamo de um alerta. Porque se todo mundo fizer alerta quanto à compra do cafezinho, o gestor que está comprando, se ele estiver mal intencionado, e nem sempre o gestor está mal intencionado, às vezes é um descuido mesmo, mas se o gestor estiver mal intencionado, se ele souber que tem alguém olhando, qual é naturalmente o que vai acontecer? Ele vai deixar de fazer, porque está sabendo que tem alguém olhando. Então, eu acho que a nossa participação, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, só estou adiantando, ela não deve ser de denúncia para prejudicar, para denunciar por denunciar. Ela é denúncia, ela é um alerta ao gestor de que tem gente acompanhando. E hoje, poxa, é uma evolução muito legal. Você consegue ver isso tanto na União como na maioria dos governos estaduais, tá? Facilmente você consegue enxergar todo o processo de contratação. Na maioria deles, né? Pelo menos eu fiz essa experiência e consegui ter acesso às informações. Leis orçamentárias, tá? Não se preocupe, eu não vou esgotar o tema aqui, não. Essa parte de etapas do processo orçamentário e participação social tem bastante coisa para a gente falar na próxima aula. Pode ter certeza de que eu não vou esgotar aqui. Vamos lá. As leis é o PPA, que é o Plano Plurianual,
as leis de diretrizes orçamentárias e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, vamos lá. Quais são essas leis, né? Então, o processo orçamentário, antes de falar propriamente da lei, vamos entender de forma geral o processo orçamentário. Ele começa com um planejamento das ações governamentais e elaboração das leis orçamentárias, ou seja, o executivo, quando eu falo prefeito, governador, presidente, tem uma equipe lá debruçada para fazer esse planejamento. Quem entra muito nesse planejamento? Além de todas as áreas, né? Então, se o ministro da Infraestrutura tem determinado planejamento de recuperar determinada rodovia, ele vai lá, né, vai lá, bate na porta lá do presidente, claro que não é só o presidente, né, uma equipe, e também o presidente não tem como atender a todo mundo, e aí vocês replicam aí, né, isso no governador, no prefeito, e vão apresentar as suas demandas, né? Poxa, eu tenho um projeto tal, muito bacana, né, para poder reconstruir o asfalto de determinada rodovia, e eu fiz uma estimativa, isso vai custar tanto, então queria ver se o orçamento compreendia isso. Enfim, e há um debate entre o executivo para selecionar, né, quais são os principais objetivos, certo? E esses objetivos, uma figura muito importante que entra aí é o próprio ministro da Economia, né? Porque, em tese, ele tem a chave do cofre, ele é que administra, né? A grana, vamos colocar assim, ele que administra, ele que é o mais próximo ali na administração do recurso. E aí ele vai dizer, olha, veja bem, esse projeto não dá para colocar, porque ele tem um custo muito alto, vamos colocar isso mais para frente. E assim há esse debate, tá? Depois que o governo finaliza a sua previsão orçamentária, né, os seus planos, etc. e tal, ele põe isso para discussão, votação e aprovação, certo? Tanto do PPA, da LDO e da LOA, claro que cada um no seu momento, a gente vai ver mais à frente, ele põe isso em discussão e votação. Quem é que discute e vota isso? O Congresso, certo? Através de quê? Das suas bancadas, né? Através dos deputados, através das comissões. Então, é lá que começa vamos dizer assim, os lobbies, né? Então, eu sou da bancada da agricultura, então eu quero mais investimento na parte de agricultura, mas eu sou de outra bancada, eu sou da bancada da segurança pública, então eu gostaria de mais investimento para a segurança pública, eu sou da bancada da educação, e aí vai. E aí ocorrem essas discussões que a gente vai ver que nós temos como participar disso, né? Assim, a gente tem como influenciar de alguma forma essas discussões, principalmente através dos nossos representantes, né? Quando a gente vota em determinado deputado e é esse deputado que vai discutir o orçamento, a gente pode, né, fazer contato com esse deputado, a gente pode sugerir propostas a esse deputado, né? Hoje, com o advento aí da internet, das mídias sociais, a gente facilmente consegue, né, ter contato com um deputado, etc. e tal. E depois que o orçamento é aprovado, nós vamos ver direitinho lá as datas que isso acontece e tal, vem a execução propriamente do orçamento, ou seja, quando se começa a empenhar a despesa pública, fazer as contratações, as aquisições, né? E essa despesa pública é feita durante, né? É chamada, né? A despesa que é feita é durante essa execução orçamentária. E, por fim, ao fim do ano orçamentário, há uma avaliação e controle. Esse controle ele também não é feito só no fim do ano orçamentário. Aliás, o controle ele é feito a todo momento, né? Ele é feito durante o processo. E aí nós temos os nossos órgãos de controle, TCU, Tribunal de Contas da União, CGU, nós temos o próprio Ministério Público, enfim, nós temos, e principalmente, né, assim, que deveria ser o principal, a sociedade, que é através da participação social, através dessas próprias denúncias que eu comentei aqui, né? Desses alertas,
dessas denúncias. Então, é uma forma também de controle. E, por fim, o governo avalia, né, se tudo que foi planejado, se aquilo que foi pensado foi executado e o que pode ser melhorado. Então, há uma avaliação da execução desse orçamento para que se possa planejar melhor e executar melhor. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, nós temos mais 10 minutinhos aí, posso avançar então, né? Então, vamos lá. O professor Edson que quer dar uma palavrinha. Ah, sim, professor Edson, ele tem prioridade aqui. Pois não, mestre, que o senhor pode contribuir para o nosso aprendizado? Grande mestre, boa noite a todos os presentes. Na verdade, é só complementar um ponto ali, você com muita transparência e muita clareza, você enumerou ali os normativos aplicáveis à elaboração do orçamento público. Aí eu só faço um adendo, porque esse enfoque está mais caracterizado para o nível federal. Quando a gente migra para o nível estadual e municipal, a gente não pode esquecer, respectivamente, da Constituição de cada estado, onde são fixados os prazos, e também da Lei Orgânica Municipal, onde está fixados os prazos para apresentação dos correlatos de documentos. É só mesmo um acréscimo que é importante, que a gente aqui na esfera federal, a gente acaba esquecendo lá da ponta, e é importantíssimo, porque se a gente seguir erga omnes os prazos estabelecidos pelo governo federal, sobretudo para a apresentação dos citados documentos, a gente acaba se quebrando, perdendo prazo com o Tribunal de Contas, porque difere de um estado para outro, de lei orgânica municipal para lei orgânica municipal. Esse é um ponto assim que só para agregar mesmo para quem trabalha na esfera municipal ou estadual. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço, professor. Realmente, como eu sou da parte federal, realmente a gente acaba esquecendo dos estados e municípios. Muito bem lembrado, e eu agradeço pela sua contribuição aí. Então, vamos lá, temos mais 10 minutinhos, né? Para a gente cumprir estritamente o horário aqui. Então, lei orçamentária. Ainda estamos falando, né? Vamos lá, a principal delas. O plano plurianual. As leis de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária são os instrumentos que concretizam o processo orçamentário. Então, é uma figurinha para a gente fixar, né? O PPA, a LDO e a LUA. Então, de acordo com a Constituição Federal, estes instrumentos devem ser adotados de forma integrada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, como o mestre bem interviu no momento certo, né? Para lembrar dos estados e municípios que têm suas leis orgânicas. Então, o que é o plano plurianual? Então, vamos lá. É por intermédio dessa lei que os chefes do Poder Executivo estabelecem as diretrizes, objetivos e metas para os próximos 4 anos de governo. Então, lembra que eu falei que o nosso orçamento é o orçamento-programa, né? Que fixa bastante na parte de planejamento. Então, veja que o plano plurianual ele é elaborado pelo chefe do Executivo com uma previsão de 4 anos de governo. Poxa, vocês imaginam, né? Deve ser bastante difícil ter um planejamento, né? Fazer um planejamento longo, né? Que contemple todas as ações em 4 anos. E aí a gente vai ver mais à frente esses prazozinhos. Aliás, já é o próximo tópico aqui. Ó. A União, os Estados, Distrito Federal e municípios possuem os seus próprios planos plurianuais. Na esfera federal, o plano plurianual deve ser encaminhado pelo chefe do Poder Executivo ao Congresso Nacional na forma de projeto de lei até 31 de agosto do primeiro ano de mandato. Então, isso é importante, pessoal, porque essa data ela deve ser respeitada. E, normalmente, é respeitada. Certo? Então, até 31 de agosto do primeiro ano, o plano plurianual deve ser encaminhado ao Congresso para análise e aprovação, tá certo? Em seguida, ele deve ser devolvido para a sanção do presidente até o dia 22 de dezembro
data de encerramento da sessão legislativa. E, em tese, né? Em tese não, na prática mesmo, não é? Os deputados só entram de férias quando eles aprovam, senão nem férias, nem interromper a sessão eles podem interromper. Quando eles devolvem nesse prazo de 22 de dezembro. Estou falando do plano plurianual. Assim, a não ser que tenha alguma modificação recente, até onde eu sei, inclusive tinha episódios, né, de ficarem lá até altas horas da madrugada lá para poder encerrar a aprovação desse plano plurianual para não extrapolar a data e poder fazer o encerramento do ano legislativo. Assim, após a sua devida sanção e publicação, passará a vigorar como lei. Então, vamos lá, recapitulando, até 31 de agosto é apresentado pelo presidente, né? No caso, se for o governador, se for estadual municipal, pelo governador e pelo prefeito, e o Congresso e as assembleias legislativas têm até o dia 22 para poder interromper, para poder analisar, na verdade, né? E devolver o plano aprovado, claro, respeitando a lei orgânica aí de cada estado e município, tá? Estou falando aqui na esfera da União. O PPA tem como premissa buscar a continuidade da execução das políticas públicas importantes. Assim, olha que interessante, o novo governo executa o último ano do PPA do governo anterior, tendo em vista garantir a continuidade da ação governamental. Por que isso é um detalhe importante, né? Porque, assim, a gente sabe que cada presidente, né? Estou falando da União aí, vocês fazem analogia. Cada presidente tem lá a sua bandeira, tem lá os seus planejamentos, as suas prioridades, e não deve ser diferente disso, né? Não deve ser diferente. Mas existem algumas coisas básicas, certo? Algumas coisas que, assim, independente de governo, vai sempre existir. Um exemplo disso, né, seria o próprio Bolsa Família. E aí eu não estou falando agora do Bolsa Família pelo próprio nome, né? Seja qual o nome que se dê. Mas, digo, esse apoio, né, às famílias mais pobres, ele já está meio que institucionalizado, né? Inclusive, alguns defendem que ele deve constar, inclusive, da Constituição. Justamente para quê? Para que isso seja perpétuo, ou seja, para que nunca se acabe com o Bolsa Família. O que a gente pode pensar, não vou entrar nessa discussão, que seria um erro, a meu ver, também, porque você não pode... o país nunca vai evoluir se você sempre tiver que auxiliar alguém, né? A pessoa tem que sair dessa condição por si mesma. Mas, enfim, isso é um outro debate. Mas, assim, esse apoio à família mais pobres, muita gente defende que deve ser, inclusive, objeto de constar da própria Constituição, né? Para que, independentemente de quem assumir o governo, nunca mude isso, porque se pensa que é uma coisa necessária. E aí, por curiosidade, né, eu tive a oportunidade de conhecer o Catar. O Catar é o país mais rico do mundo, porque ele tem ele explora muito a questão da energia, não é nem pelo petróleo, ele explora a energia, está me faltando agora a palavra exata. Mas, enfim, não é eólica? Não é eólica, não. Não? Daqui a pouco vem à mente. Mas, enfim, ele é um país... os gases. Gases, pronto. Ele tem a maior tubulação de gases e ele é o maior exportador disso. Por isso, ele é o país mais rico do mundo. Então, a gente fala assim, se ele é o país mais rico do mundo, as pessoas lá são super desenvolvidas, não há nenhum tipo de apoio às pessoas, pelo contrário. Cada catari, que eles chamam, né? Catari, que nasce lá, ganha um terreno, ganha um salário do governo. Então, ele tem o mínimo, o governo dá o mínimo lá para eles sobreviverem. Então, se ele não quiser trabalhar, ele não precisa. Ele vai ter uma alimentação digna e vai ter um terreno para ele construir a sua casa. E é o país mais rico do mundo. Então, isso não quer dizer que esse apoio às famílias mais pobres sejam
apenas em país pobre. País rico também presta esse apoio, esse auxílio a pessoas, à sua população que nasce naquele país. Então, eu estou dando essa volta ao... Pois não? E como é a escola lá? Estudo? A escola é pública, a escola é pública. E são obrigados a frequentar a escola? E são obrigados, e você também ganha pelo filho frequentar a escola, né? Você ganha para justamente ele ter a educação, etc. e tal, eles também motivam isso. E tudo bancado pelo próprio governo, né? Então, assim, eu estou dando essa volta aí, gente, só para poder explicar a vocês que existem algumas políticas públicas que não são do governo, são do Estado, certo? Ou seja, ela deve perdurar. Então, por isso, essa é uma das razões que entenda que o governo atual do presidente Bolsonaro, ele governou o primeiro ano do governo dele com um planejamento anterior. De quem? De Dilma, certo? Ela que fez o planejamento anterior, o PPA inicial, foi lá da Dilma. E o primeiro ano de mandato dele foi governado, foi guiado, né, pelo orçamento planejado pela Dilma, né? E ele vai deixar um orçamento que ele construiu no primeiro ano de mandato dele, que vai perdurar até o primeiro ano de mandato do novo presidente, que será eleito no ano que vem. Entendeu? Então, assim, até parece estranho, mas por que isso acontece? Justamente por essa explicação que eu dei anteriormente. Porque existem coisas que não dá para interromper. Ah, não, fui eleito agora, e agora eu tenho que interromper o que estava planejado há 4 anos atrás, porque eu fui eleito agora e tenho um pensamento totalmente diferente. Não pode ser assim, né? Tem que ter um desmame, vamos dizer assim, do planejamento anterior para que você possa planejar, e tem que ter também uma continuidade de determinados projetos que começaram há 4 anos atrás. Senão seria uma verdadeira bagunça. Não, agora esquece aquele projeto de 4 anos atrás e vamos começar tudo de novo, vamos zerar tudo. E aí seria uma descontinuidade, provocaria, né, teria consequências difíceis, porque se em 4 anos eu começo tudo novamente, então fica difícil governar alguma coisa assim, né? Planejar alguma coisa assim. Pessoal, são 8h30. Eu proponho que a gente passe, que a gente interrompa aqui, né? Se não houver dúvidas, me coloco à disposição ainda, e também me coloco à disposição se quiserem continuar depois, mas em respeito ao horário, né? A gente para aqui no plano plurianual. Na aula que vem, de quinta-feira, eu reforço o plano plurianual, né? Dou uma retomada nele e a gente continua. Tá bom assim? Ok. Eu acho perfeito. Então, pronto. Peguem as dúvidas de vocês, por favor, porque eu sei que às vezes a gente dorme pensando, e anotem as dúvidas, né? E na quinta-feira que vem a gente já começa falando sobre algumas dúvidas, se por acaso houver, e a gente retoma aí a apresentação. Mais uma vez, obrigado pela atenção aí. Desculpa as minhas falhas, eu não sou, como já falei, eu não sou um professor, eu não tenho a carreira de professor, mas estou apenas compartilhando alguns conhecimentos que a gente traz aí na vida da administração pública, tá bom? Tá bom. Não, eu acho que foi ótimo, porque fez de uma forma leve e clara, e aí foi muito bom. Parabéns. Gostei que você aceitou meu desafio. Quinta-feira a gente vai trazer alguma polêmica aí, a gente vai trazer alguma polêmica, mas a polêmica que eu quero não é para polemizar por polemizar, é para fixar o entendimento aí, vai ser melhor ainda na quinta-feira. Tem uns negócios aí para a gente discutir. Que bom. Obrigada, Dona. Muito bom. É claro que dá vontade de discutir política, que o partido é aquele, mas a gente esquece isso. Vamos pensar só nos conceitos e larga o ser humano. Até quinta-feira, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Espero vocês na próxima live. Boa noite a todos e todas. Se cuidem. Beijo.